Graça e paz, meu querido irmão. Olha, nossa aula de Atos dos Apóstolos, do capítulo 4. É maravilhoso o que começa a acontecer aqui, depois do poder de Deus ter vindo, descido sobre os discípulos, né, e ali transformando eles em homens e mulheres corajosos, proclamadores do Evangelho. Agora o que é que acontece? A igreja começa a ser perseguida. Mas há poder nessa igreja. E a gente vai poder ver agora nesse capítulo 4, mover maravilhoso do Espírito Santo começa a acontecer na igreja do Senhor. Essa igreja que eu e você fazemos parte dela. Então, a aula de hoje é para motivar você, assim como Pedro e João naquele momento, não ter medo, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Vamos prestar atenção a essa aula que traz um começo muito interessante. A força da igreja, o poder da igreja. E é muito interessante a gente pensar nisso. Logo no começo do verso 1, olha o que é que vai dizer. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando ao povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. E aí, por que isso tudo? Pedro e João, eles tinham passado na porta do templo, tinham ido orar, e lá tinha o quê? Isso está lá no capítulo anterior, no 3, um coxo. E aquele coxo pede esmola, e eles dizem: eu não tenho nada para te oferecer, nem prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te entregamos. Levanta-te e anda. É isso que a igreja tem. O que a igreja tem para oferecer são os milagres do Senhor, é a graça bendita do Senhor, é a esperança, é o impossível, porque o possível, meu irmão, cabe a mim e a você procurar. Então Pedro e João entenderam, aí disseram: a gente não tem o que te dar, nem prata nem ouro, mas a gente tem o impossível, a gente tem o melhor, a gente tem aquilo que vai mudar a tua vida. Levanta-te e anda. E os discípulos, eles começaram a proclamar quem tinha trazido esse poder, Jesus Cristo. E eles começaram a falar da ressurreição dos mortos. E aí o que é que acontece? Acontece uma loucura entre os religiosos da época, fariseus, saduceus, os escribas, os mestres, enfim. Então, a força da igreja do Senhor, ela está onde? No poder do Espírito Santo de Deus. O sinédrio, ele prende os apóstolos. É tão interessante que nesse comecinho eles ficam tão loucos. E eles têm o quê? O que eles têm na mão não é autoridade, porque a autoridade está no nome de Jesus. Só ir olhar lá, Mateus capítulo 28, último capítulo, a partir do verso 18, quando ele diz assim: toda a autoridade me foi dada. Lá no Sermão do Monte, o povo olha e diz assim: ele fala como quem tem autoridade. Ele tem autoridade. Mas os fariseus têm o quê? Autoritarismo. Qual é a diferença de autoridade para autoritarismo? Autoridade é conquistado. Quem tem autoridade encanta, leva você a caminhar com aquele que tem. Você preenche a necessidade do outro. Autoritarismo é pela força do poder, é pela violência emocional, física, qualquer que for a dependência. Então o autoritarismo é muitas vezes que a gente vê com alguns governantes, o ditador, que não tem autoridade, ele tem o autoritarismo. E a pessoa obedece pela força da violência, pela força do medo. E aqui é o autoritarismo daqueles que faziam parte do sinédrio. O povo tinha medo deles, o povo tinha medo de não poder ir mais para o templo. Diferente. Pedro e João e todos os discípulos, aqueles 120, que naquele primeiro começo receberam o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Querido, eles tinham autoridade. Por quê? Eles tinham a força que Deus derramou sobre a igreja. E com o autoritarismo, eles começaram a interrogar os discípulos. Olha que interessante, diz assim: mas muitos que tinham ouvido a mensagem, agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Olha, isso é autoritarismo. Eles foram interrogar, eles queriam saber o que era que estava acontecendo.
por que daquilo tudo estava acontecendo. No verso 7, ele diz assim: mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-lo. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Eles estavam loucos. O cara estava lá andando. Na grande realidade, o coxo se levantou, e esse coxo, ele fazia 40 anos, ele nasceu coxo, e de repente ele estava andando com os discípulos por onde eles iam. Então as pessoas começaram a ficar maravilhadas, porque é isso que Deus causa na nossa vida. Ele traz uma maravilha, ele traz algo diferente para o nosso coração, ele preenche o nosso ser. E esses aqui, que eram autoritários e começaram a interrogar, eles não sabiam o que fazer. Por quê? Há poder na igreja do Senhor. E esse poder é o Espírito Santo de Deus. Não é dado pelos homens, é o nascer da graça de Deus no coração daqueles que se rendem ao Senhor. E é tão interessante porque olha o que eles dizem. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Veja que autoridade Deus já dá a Pedro. Porque ele começa dizendo assim: visto que nós somos arguídos por vocês, interrogados porque nós fizemos um ato de bondade. Oh, meu Deus, é muito lindo o que Deus faz para que a gente possa ter a compreensão daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Eles foram interrogados. E a explicação de Pedro é exatamente maravilhosa, gente. Maravilhosa. Olha o que é que ele diz de forma muito linda. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores. Este Jesus, ele é aquela pedra que vocês construtores rejeitaram e que tornou a pedra angular. E essa palavra está lá no Salmo. Salmo 118, no verso 22. Então ele usa o Salmo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela se completa Antigo e Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? É a resposta de Deus às promessas que ele fez, às profecias que ele fez, o Messias que ele prometeu, que é Jesus, que chegou. Então, esses aqui, eles ficaram loucos, os autoritários, interrogaram, e a explicação foi muito legal que Pedro deu. E mais do que isso, Pedro, ele exalta Jesus. Ele traz Jesus para a posição de exaltação. Olha o verso 12, ele diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Querido, essa realidade você tem que guardar no seu coração. Atos 4, verso 12, guarde: não há salvação nenhuma se não for pelo nome poderoso de Jesus Cristo. Jesus é exaltado, mas mesmo assim, ele traz algo muito legal, que ele diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Meu irmão, minha irmã, todos aqueles que têm um encontro com Jesus, eles ficam diferenciados. Porque agora já não é mais eles, é Cristo neles, é o poder de Deus, o Espírito Santo. Então aqueles homens eram vistos como homens que não tinham instrução, iletrados, incultos, doutos, eles não sabiam de nada. E eles olham e dizem: não é possível que esses homens são aqueles. Eles andaram com Jesus, eles caminharam com Jesus, e esse caminhar com Jesus nos dá o quê? Coragem. Coragem. Quando eu e você caminhamos com Jesus, nós temos coragem, nós passamos a ser uma igreja forte, que glorifica o Senhor. E é tão interessante aqui, quando ele começa a conversar, e que faz um interrogatório, tudo, a palavra de Deus é muito clara que diz que eram 3.000, e que aqueles 3.000 do primeiro encontro com Pedro e João e os discípulos, eles já estavam chegando a 5.000 convertidos. Meu irmão, e não tinha nenhuma estrutura que hoje a igreja tem.
não tinha nenhuma estrutura, lâmpada, ar-condicionado, carros, estacionamento, esse conforto todo que hoje a igreja, esses eventos todos, mas não tinha isso. Mas tinha algo que hoje a igreja falta, e que lá tinha sobrando: unção, poder de Deus, Espírito Santo, presença de Deus. A igreja recebia o Senhor. Hoje a igreja quase não recebe o Senhor. O dono da igreja hoje muitas vezes não está presente, porque as pessoas não o chamam mais para estar presente. Naquele momento, de 3.000, já tinham pulado para quase 5.000. Então, num espaço pequeno de tempo, mais de 2.000 agora já estavam convertidos ao Senhor. A tentativa do autoritarismo era minar as forças pelo medo e pelo autoritarismo. Minar a força, sabe? Aquela você não vai. Mas a igreja do Senhor, a Eclesias, que é o nome igreja, que significa chamado para fora, esse é o corpo de Cristo. Eu quero aqui ler para você em Efésios, capítulo 5, o verso de número 23. Efésios 5, número 23. Deixa eu ler aqui para que você entenda essa parte do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Efésios 5, 23, ele diz assim. Efésios capítulo 5. Vai falar do corpo de Cristo, falando do fruto, ele diz assim: mansidão e domínio próprio, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas passões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos mais presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Uma tentativa de trazer exatamente o corpo de Cristo, estar juntos, o fruto do Espírito Santo, sair da condição do pecado e entrar na condição agora de obediência ao Senhor. Obediência ao Senhor. E a obediência gera o quê? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então nós que pertencemos à igreja somos chamados para fora. O verso anterior diz assim: ora, as obras da carne são manifestadas. São imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, na grande realidade, a igreja do Senhor, Eclesias, que significa chamados para fora do pecado e começar a viver esse novo tempo do Senhor. E os fundamentos da igreja são exatamente o Cristo. Quando ele diz no verso 12, não há salvação a não ser pelo nome de quem? Jesus Cristo, o fundamento da igreja. Então, esse capítulo, ele vai trazendo algo maravilhoso para o nosso discernimento. Jesus é o Deus encarnado, que ele tem poder para restaurar a tua vida, a minha vida, e de todos aqueles que, como Pedro disse, lá quando ele começa a pregar no capítulo 2, se arrependeram e confessaram os seus pecados, e assim foram cheios do Espírito Santo de Deus. É muito lindo, quando Jesus, conversando com Nicodemos, ele diz exatamente que é necessário nascer de novo, um novo nascimento, não mais da carne e do sangue, mas da água e do Espírito. Igreja forte glorifica ao Senhor. Uma igreja que tem o poder da graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, ela glorifica ao Senhor. Preste bem atenção o que é glorificar ao Senhor. Em dado momento, Pedro começa a dizer, olha, eles nos chamaram e disseram para que a gente não falasse mais de Jesus, para que a gente não dissesse mais. E aí olha o que eles dizem, quando aqueles homens interrogaram ele, e com autoridade disse, vocês nunca mais falem nesse nome aqui. Olha o que eles dizem.
Mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E depois dessas ameaças, não tinha mais como eles castigá-lo, porque o povo viu aquele homem de 40 anos que não andava e agora andava. Então o povo estava maravilhado. E ele não podia fazer nada contra Pedro e João ou contra os discípulos que proclamavam o Evangelho. Porque eles sabiam que se fizesse alguma coisa, o povo iria contra eles. E eles não queriam isso. Mas a igreja do Senhor, quando recebem Pedro e João, ela se comporta de forma diferente. Olha que coisa mais linda, que está exatamente no verso 23, que diz assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos lhe tinham dito. E aí, olha, presta atenção. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, e aqui começa uma linda oração, ao qual eu vou fazer junto com vocês. Ó soberano, tu fizestes os céus e a terra, o mar e tudo o que nela há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governadores se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes. Fizeram que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças dele, capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E aí o que é que acontece? Uma igreja que ora é uma igreja poderosa, gente. E eu preste bem atenção. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E aqui eu quero trazer para você um ensinamento claro. Igreja forte, igreja que tem força, é a igreja que ora, é a igreja que reconhece o Espírito Santo, é a igreja que reconhece Jesus Cristo como a autoridade máxima da igreja, o cabeça da igreja. É a igreja que se rende aos pés do Pai em oração. Não é a igreja que se levanta só no movimento de força humana, mas é a igreja que se levanta espiritualmente na força, na autoridade de Deus. E quando isso acontece, o solo treme. Nas estruturas da terra sentem o poder do Altíssimo. Olha aqui, o poder maligno mudando quer calar a igreja. Mas a igreja triunfal, ela é poderosa, meu irmão. A igreja triunfal, ela é poderosa. Todavia, para impedir que isso se espalhasse, ainda mais entre o povo, precisamos adverti-lo de que não fale mais ninguém sobre esse nome Jesus, tentando calar a igreja. Então, chamando novamente, ordenaram-nos que não falasse nem ensinasse o nome de Jesus. Mas aí é aquilo que eu disse. Mas Pedro, João responderam: julgue os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não ao Deus. As portas da igreja, meu irmão, prevalecerá para sempre. Deixa eu ler aqui Isaías 43, o verso de número 13, para trazer para mim e para você algo. Diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, por amor de vocês mandarei inimigos contra a Babilônia e farei todos os babilônios descer como fugitivos. Olha, que coisa linda. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Ninguém pode prevalecer contra a igreja do Senhor. E aqui, a igreja do Senhor começa a trilhar o caminho da graça, a graça de Deus. Da multidão dos que creram, um era mente,
um coração. Ninguém considerava unicamente a coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. A graça de Deus, ela começa a tomar conta da igreja. Essa é a verdadeira, a legítima igreja do Senhor. E o poder está sobre a igreja do Senhor. O poder estava sobre a igreja do Senhor. Olha o verso 33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor. E grandiosa graça estava sobre todos eles. O poder está sobre a igreja do Senhor. Há poder no nome de Jesus Cristo. Há poder. A igreja do Senhor é poderosa. E essa igreja ela não perdeu o poder. A igreja verdadeira do Senhor, ela tem autoridade sobre todas as coisas. A noiva de Jesus Cristo. Nós somos essa noiva de Cristo, essa igreja verdadeira. Por isso dá importância de você mergulhar e conhecer mais quem é você, qual é a sua identidade como cristão, qual é a sua identidade como igreja do Senhor, como os pés e as mãos de Cristo em movimento aqui na terra, cheio do poder e autoridade do Espírito Santo de Deus. Olha o que é que diz assim, que eu acho muito lindo, que ele diz exatamente assim: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. A graça de Deus, o poder de Deus. E assim, a gente pode ver que Deus, ele responde aquela oração que foi feita. Deus responde trazendo autoridade e poder sobre a igreja do Senhor Jesus. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, uma só esperança, um só Senhor, um só batismo, unidade. Unidade. Uma igreja unida, uma igreja forte, poderosa. Esse capítulo 4 traz essa identidade para mim e para você. Uma igreja que tem poder, unidade. E a nossa unidade é através do quê? Do Espírito Santo de Deus. E mais ainda, meu lindo, minha linda, olha que coisa interessante. Vai começar pela primeira vez a aparecer um cidadão chamado Barnabé. Olha que ele diz assim: José, um levita de Chipre, quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Por quê? Olha como é que essa igreja estava caminhando. Veja aqui o verso 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuía segundo a necessidade de cada um. Uma igreja com um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só esperança, um só Senhor, um só coração. E assim a gente encerra esse capítulo 4, fantástico. Eu queria que você trouxesse para a sua vida, aplicasse na sua vida, que não existe nada que possa roubar de você aquilo que Deus te dá. A autoridade e o poder, bem-aventurados somos nós, que buscamos a justiça em Cristo Jesus. Não tenha medo do que o mundo pode tentar trazer contra a tua vida. Foi isso que fez com Pedro e João, mas eles disseram não. E é isso que eu digo a você. Diga não ao mundo, diga sim para Jesus. E caminhe como esses homens, os primeiros cristãos, na força da igreja do Senhor. No assinédrio que possa resistir à igreja poderosa do Senhor. Que Deus abençoe. Que Deus construa essa base no seu caráter e você se sinta verdadeiramente um cristão genuíno, cheio da unção e do poder de Deus. Morada e templo do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Até o próximo capítulo, o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Divulgue esses estudos. Se você ainda não assistiu os anteriores, assista os anteriores para ir construindo e divulgue. Me ajude a falar desse amor, me ajude a falar desse Jesus que Pedro e João não tiveram medo. Tenha coragem, seja corajoso. Abra o seu coração para o Evangelho do Senhor. Tem muita gente precisando. Deus te abençoe. Amém.